Essência divina, luz criadora, Deus, Deus. Estamos de volta, amigos, para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na última postagem nós paramos no número 6 do capítulo 8 e vamos dar continuidade então no número 7. Abre aspas. Esse princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Resposta. Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna, para ela, um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ele se esforça para apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito, nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Abre aspas. Número 8. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? E ele respondendo lhes disse: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus disse: honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus, que aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhe disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é que o faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele, respondendo, lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai os cegos são, e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no barranco.
Respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus 15, 1, 20. Número 9. Abre aspas. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo, sobre o motivo, porque não se tinha lavado antes de comer. E o Senhor lhe disse: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está de dentro? Lucas 11, 37 e 40. Número 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam caso de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa, ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Número 9. Escândalos. Cortar a mão. Número 11, abre aspas. O que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mamó em tafona e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem, porque vem o escândalo. Ora, se tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor que entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno.
E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vê, não desprezes algum desses pequeninos, porque eu te declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus 18, 6, 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um de seus membros do que todo o teu corpo e ir para o inferno. Mateus, versículo 29, 30. Número 12. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam por evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele, e a sua diminuição sofreria com ele, e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Estas são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo por que não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Número 13. É necessário que suceda escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. Bem, vamos parar aqui no número 13, irmãos, para posteriormente, da outra vez, nós lermos o número 14. Nós estamos entendendo que a gente peca pelo pensamento, e muitas vezes a gente não pratica aquele ato é porque não tivemos oportunidade, também estamos pecando. E que, como Jesus falou, nós falamos muito mal dos outros, e a gente tem que procurar evitar isso. Quando Jesus fala, o problema não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. E no fato dos escândalos, são nossos comportamentos morais. Ele vai acontecer porque somos ainda imperfeitos, é necessário. Mas aquele que pratica o escândalo, que pratica o mau ato, ele vai ter que se reparar futuramente. Então, ele é necessário? Por que é necessário? Porque nós estamos aprendendo ainda. Não é tipo uma obrigação que devemos todos a praticar o escândalo. Mas alguns de nós sempre cedemos às nossas tendências ainda imperfeitas. Por isso a necessidade de vigiarmos a nós mesmos e tentarmos dominar as nossas imperfeições. É o que podemos fazer, que não é pouca coisa não, gente, é muita coisa, é bem grande isso quando a gente se preocupa. Pode ser que nessa vida a gente não saia sem determinado defeito que a gente combateu, mas só o fato de começar a combatê-lo já estará nos ajudando bastante. Bem, vou ficando por aqui, até a próxima postagem, e aqueles que puderem se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like de gostei, receberão sempre as nossas notificações, nossos estudos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye.